Olá, corajosos e corajosas desse Brasil e desse mundo, porque esse podcast, ele não é só do Brasil, ele é do mundo, ele é do universo. Talvez tenha uma pessoinha lá em Saturno ouvindo a gente. Então, você que é de Saturno, beijo pra você. Bem-vindo a mais um episódio e bem-vindo, Bruno, que é um pouco de Saturno também. Olá, Cíntia Cruz e ouvinte do Corajosamente. Um bom dia. Gente, hoje a gente vai falar sobre afetos, afetos sintéticos, afetos reais, baseados numa teoria muito legal que a gente acabou de inventar no último episódio, porque a gente não sabe nem de onde a gente tirou essa ideia de afeto sintético. Mas é isso, é uma lógica nossa aqui do podcast. Para colocar no que acontece no mundo é afeto fake, do fake news, e afeto real. É isso. É isso que a gente quer dizer com afeto sintético, caso você tenha. Porque provavelmente a gente vai colocar esse nome no episódio para ficar uma coisa meio, o que que é isso, né? Para chamar as pessoas pela curiosidade. Então, sim, vamos falar de coisas que a gente acha que servem para deixar a gente bem, a gente melhor, a gente acolhido, e que, na verdade, é sintético, não é tão real e afasta a gente ainda mais do que a gente está buscando emocionalmente, ou piora o nosso estado emocional e a gente nem percebe. E como que a gente pode minimizar o efeito desses afetos sintéticos na nossa rotina para a gente ter experiências, relações e vínculos com a gente, com o mundo mais reais. Então, esse é o resumo do episódio. Bem-vindo, vamos lá. Vamos lá? Estou prontíssimo. Você falou tão bem que me faltou as palavras aqui, assim, tipo, dizer qualquer coisa. Não quero interromper, por favor. Bom, gente, seguinte, já que demora, né? O que que eu tenho sentido assim na vida, com os pacientes também, né? E nesse processo em que dentro da bolha que eu e Bruno estamos, a gente tem e as pessoas estão ao nosso redor, né? Dentro da bolha, a gente tem acesso a muitas coisas: cultura, diversão, lugares, espaços, viagens e tal. Mas o ser humano, independente da bolha que ele tá, ele tem necessidades, e a primeira, a de base, como a gente já falou aqui no podcast, né, já foi comprovado que o que a gente tem de necessidade básica não é o que o Maslow defendia, né, que as nossas necessidades de base de pirâmide é comida e não sei o que, a nossa necessidade de base é contato, é afeto, então é se sentir acolhido, é ter colo, um filhotinho, um bichinho, se ele tiver que escolher lá pequenininho, quando ele não tem nem construção comportamental de nada, repertório nenhum, se ele tiver que escolher entre comida e contato físico e afeto, ele vai escolher o afeto. Então, os seres humanos, eles e os mamíferos, na verdade, eles tendem a, desde pequenininho, isso é comprovado, né, em pesquisas, a abrir mão do alimento, de algo que é físico ali, para ter algo emocional, para ter a sensação de segurança, de colo e tal. Então, quando você pensar na pirâmide de Maslow, naquela pirâmide que vai falar das necessidades humanas, lembra que a base dela não é o que a gente imagina, né? Porque a gente corre na vida para suprir o que a gente entendia que era de base lá, que é alimento, se sentir seguro, casa, não sei o quê, né. A gente passa grande parte do nosso dia se esforçando para garantir aquela faixa que a gente entende de alguma maneira que é a mais importante. E não é a mais importante para o ser humano é o contato, o afeto, o carinho e se sentir assim. Então, sem saber disso, você trabalha loucamente para ter casa, carro, boas roupas, tudo isso. Mas o seu corpo, a sua psique, a sua mente, ela tá buscando outra coisa para além disso. É por isso que quando você fica, sei lá, meses guardando dinheiro para comprar um negócio que você quer muito, sei lá, um celular, enfim. E aí quando você compra, é muito legalzinho uma semana. Depois passa, né? Você já tá próximo desafio e aí você vai trabalhar mais, sei lá, quantos meses para comprar ou a casa ou sei lá o que você quer e tal. Agora, quando você se sente amado por alguém, quando você se sente amado na vida, isso não passa em uma semana. Você não. Se o seu jeito de se relacionar está saudável, quando você se sente amado e querido, você não quer ir embora, ou você não enjoa,
ou você não cansa daquilo. Quando a gente se sente amado, a gente quer ficar. Então, eu acho que para começar essa conversa, a gente precisa só trazer esses dados aqui para vocês entenderem algumas coisas. Você falando disso me fez lembrar, eu tava assistindo uma aula em que a pessoa. O resumo da aula é uma parte sobre o nível de felicidade quando a gente compra algo pra gente, que a gente sente um nível de alegria e quanto isso dura, mas quando a gente compra algo pra dar pro outro, essa alegria dura mais tempo, sabe? Ela vai na mesma altura, só que ela é prolongada, que é um experimento que eles fizeram. Eles deram tipo $1.000 para um grupo de pessoas, você vai comprar $1.000 em coisas pra você. E o outro grupo você vai comprar $1.000 em coisas, mas não é para você, não pode ser nada para você, vai ser só para dar para os outros. E depois eles mediram a alegria antes, durante e depois. E quem deu para os outros ficou com alegria por mais tempo, que foi essa parte do cuidado, né? O do sentir alegria por estar cuidando do outro, né? E não só o auto se cuidar ali, porque é uma ilusão, né? Quem nunca ou ainda está comprando coisa na internet, chega, vem aquela coisa e aí acaba, e você vai lá e compra outra coisa para vir aquele negócio de novo. Não é Para ver duradouro. esse afeto sintético aí, né? Essa É. emoção, esse bem-estar aí que é sintético porque passa rápido, porque não é algo que se sustenta, né? E isso também se dá com as drogas, com a comida, com as redes sociais. Então, quando eu penso em afeto sintético, o que que me vem à cabeça? Quando eu tô ali precisando de carinho, apoio, ou conversar com alguém ou e tal, eu não tenho isso, e aí eu vou para o feed do Instagram, pro TikTok, ou aí eu vou comer uma coisa bem calórica, ou aí eu vou pra balada ficar com sei lá quantas pessoas e depois chegar em casa e tá me sentindo vazia ainda. Então, quando eu penso em afeto sintético, me vem essa lógica, assim, das coisas que a gente usa para se enganar, para ludibriar o nosso corpo e o nosso emocional, para dar uma sensação de que a gente é amado, querido e que a gente tá bem, quando na verdade a gente não tá. Então, nesse lugar, pode entrar o celular. Não é que o celular é sempre isso, mas ele pode ser isso também, com as redes sociais, com essa dopamina aí, rápida que a gente recebe, né? Pode ser o acesso à comida que a gente tem, as coisas que a gente pode comer, a bebida, a droga, enfim. Isso tudo traz uma sensação de bem-estar que é sintético, que não é real, que vai passar rápido e que não vai dar essa sensação constante de que as coisas estão bem, que você está bem, que está tudo bem. Entra a pornografia nisso também, né? Também, Nesse lógico, afeto. sim, Hum. sim. E aí, falando assim como psicólogo, né, o que a gente enxerga na clínica? O processo de criar afeto, de receber afeto, de se sentir amado e tal, ele também passa pelo espaço de você criar isso, de você conseguir fazer isso por você de uma maneira mais real, menos sintética. Então, passa pela autocompaixão, pela nossa capacidade de ser compassivo com a gente mesmo, passa por várias coisas. E por que que as pessoas têm dificuldade em criar isso sozinhas? Tem gente que não consegue, assim, que não tem, simplesmente não consegue ser legal com ela mesma, não consegue ser sua melhor amiga. E tudo que eu vou conversar com vocês aqui hoje é muito baseado no que a Christian Neff fala sobre autocompaixão, tá? Depois eu vou falar do livro, mas só para dar uma referência aí para vocês. Quando a gente é criança e a gente mora, enfim, num lar que não é lá muito estável, ou às vezes ele é até estável, mas o jeito que os nossos pais entendiam a educação, ele fazia com que, ao mesmo tempo que você tinha uma pessoa. Então, vamos pegar a mãe, né? Que 98% dos lares brasileiros. A mãe, que é a pessoa que cuida de você, ela, ao mesmo tempo que era uma fonte de carinho, amor, contato e tal, ela também era uma fonte de agressividade, violência, briga. Então, é a mãe que faz o seu cafezinho da manhã super gostosinho, e aí você não comeu, ela te dá um tapa na boca porque você não comeu. Aí depois ela dá banho em você com carinho, mas te dá uns tapas porque você demorou demais para se trocar. E foi assim que a grande maioria das pessoas da nossa geração foi criada. Por que que eu falo foi criada? Porque isso com a disciplina positiva, psicologia positiva, tudo positivo hoje em dia, né? Isso é muito mais cuidado nos bebês de hoje, mas até uma geração atrás não era. Então, a gente ter na mesma fonte de amor, carinho e afeto violência faz com que a gente entre num estado em que você não sabe o que esperar dessa outra pessoa.
Então, pode vir amor, como pode vir violência. E quando a gente entra nesse estado, que a gente já não sabe mais o que pode vir do outro, a gente começa a entrar numa espécie de paralisia emocional. Então, a gente começa a ficar mais embotado, vamos dizer assim, a gente começa a se fechar e não querer se comportar mais de nenhuma maneira para não, tipo assim, você fala, cara, não adianta. Eu tento controlar esse universo que eu tô aqui, esse mundo, mas eu não consigo, porque uma hora eu vou receber carinho, uma hora eu vou receber violência. Tipo, não tem nada que eu faça. Então você fala, tá bom, já entendi que eu não posso. Eu tenho que comer tudo, que eu não quero tomar um tapa na boca no café da manhã. Aí você não toma o tapa, você come tudo. Só que você toma um tapa depois porque você não deixou a xícara limpa. Aí você fala, meu Deus, tentei controlar, não consegui. Aí você fala, putz, eu apanhei ontem porque eu não me troquei rápido. Então hoje eu vou me trocar rápido. Mas aí você apanha porque você demorou para sair. E isso vai fazendo com que a gente entre em desamparo aprendido. Quer dizer o quê? Eu entendo que não tem nada que eu faça que vai mudar a minha realidade de receber essa violência. Então eu paro de tentar. Eu simplesmente paro. E aí, como que os pais leem isso, esse desamparo aprendido? Ai, agora ele se comporta. Nossa, agora, nossa, essa criança é tão, ele é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele é tão não sei o quê, mas não é que ele é bonzinho, quietinho. Não é que o seu tapa ou a sua surra funcionou, ele aprendeu. Não é que a criança aprende. A criança entra em desamparo, ela simplesmente para de se comportar para não correr o risco de ter a violência. Então, na nossa época, as crianças comportadinhas, não sei o que lazinha e bonitinha, provavelmente já estavam em desamparo aprendido, já estavam num estado que, tipo, não vou me comportar porque eu não quero correr o risco. E aí, essa paralisia, na vida adulta, ela vai se cronificando, né? Ela vai ficando cada vez mais séria, cada vez maior. Então, vai dificultando o relacionamento, porque a pessoa vai entrando numa introspecção que não é mais aquela introspecção da personalidade mesmo. É uma introspecção com medo de que esse mundo vai ser violento, esse mundo não vai ser legal. E aí, claro, né? Ela tem um jeito de funcionar no mundo que é, não vou ficar aqui na minha fechadinho, porque não tem nada que eu faça que vai mudar. Mas ela tem o organismo pedindo esse carinho, esse afeto, esse contato com o outro e tal. E aí, para correr menos risco, ela vai por essa lógica do afeto sintético, porque ela não quer correr o risco de se relacionar com outra pessoa, porque ela sente que ela não vai ter controle sobre essa relação, assim como ela não tinha na infância. Deu para entender? Assim, ficou claro? Ficou claríssimo, inclusive falando de alguém aqui que fazia tudo certinho quando era criança. Pois é, né, Demauro? Vamos falar Aham. aqui sobre o seu desamparo aprendido? Vamos conversar sobre isso? Ah, a infância, tempos gostosos. Ah, eu sempre olhei pela a minha parte da infância, nessa parte do fazer tudo certo. Eu era aquela criança que chegavam pessoas em casa e meu quarto estava sempre arrumado. E eu sentia um prazer naquilo. Talvez porque eu não apanhasse, mas também pelo elogio do meu quarto arrumado e tudo mais. E a minha mãe, como mãe solteira, uma parte minha não queria dar trabalho para ela. Então eu fazia as coisas para não dar trabalho para ela. Mas eu sei que não era só isso. Tem um pequenininho parte de desamparo atendido ali, porque eu vejo o quanto outras coisas, assim, por exemplo, não colocar o pé no sofá e como isso gerava algo grande de colocar o pé no sofá. E eu era uma pessoa de 30 anos que ainda não conseguia colocar o pé no sofá. E hoje, às vezes, hoje nem acontece mais, mas depois eu lembro de aprendendo a colocar o pé no sofá, eu sentia aquela coisa de desafio, assim, sabe? Como uma criança mesmo, com 30 e poucos anos. E outras coisas, e como isso era, como isso acontecia. Eu lembro sobre ir na casa de amigo e a mãe falava, ó, não toca em nada, não faz nada, é um desrespeito abrir a geladeira e tudo mais. Hoje eu chego na casa das pessoas, eu já abro a geladeira para pegar água gelada, que eu quero água gelada, que eu vou estar morrendo de calor com certeza. Faz Abrir o cafezinho armário, aqui em pegar o casa, copo. né? Faço café porque eu quero tomar, e aí os outros donos da casa acabam tomando meu café, que na verdade é deles, porque eles que compraram o pó. E eu tava conversando com uma pessoa há pouco tempo, não identificarei a pessoa aqui, mas essa pessoa estava me dizendo o quanto isso era tão, os sinais eram tão bagunçados dos pais, que é a pessoa fazia a mesma coisa, numa coisa dava colo e na outra ela apanhava, exatamente a mesma Sim. coisa. E aí, não é nem o tipo, ah, você se arrumou e você demorou para atrasar, é tipo, não, você se arrumou, que lindo, você se arrumou, apanha, é tipo, que bagunça, como que você vai entender o que que é certo e o que é errado nessa loucura, dessa bipolaridade dos dois pais, tanto do pai e da mãe? E como é foda essa parte
desse estresse e de tudo isso. E a gente cresce numa coisa de tanto medo. E o que eu mais sinto que nisso, o que acontece, né, pelo menos para mim e a maioria das pessoas que eu converso que tinham uma infância similar, vieram de pessoas que eram pobres, sabe? Que os pais não tinham dinheiro e trabalhavam pra caramba e era um estresse do caramba. E o quanto essa pobreza potencializa ainda mais essa falta de paciência e os sinais ficam ainda mais bagunçados, né? Porque de repente aconteceu uma coisa do não tem dinheiro para pagar as contas. Você se vestiu bem, apanha. Aí conseguiu pagar as contas. Beleza, aí nesse momento você não apanha. É sinais, o mundo é tanta coisa acontecendo na vida dos pais, a criança não tem noção nenhuma, né? Porque o seu mundo é só você e os seus pais e irmãos, se tiver. E não excluindo que rico também não caga os filhos, porque caga também. Todo mundo tem esse potencial maravilhoso de cagar os filhos. É tão bom dividir isso com todos. Como que a gente enxerga o desamparo aprendido na vida adulta, né? Quando a gente vê alguém numa situação claramente ruim, desconfortável e tal, e a pessoa ainda fica, sabe? O chefe é péssimo, não sei o quê, nananã, e tal, né? Mas a pessoa tá lá, não sai daqui. É alguém que já teve desamparo aprendido, já de alguma maneira. E, gente, claro, né? Como sempre, são processos inconscientes, isso aí não tá claro na sua cabeça. Você só sente que você não é capaz de mudar aquilo. Essa é a sensação. Então, mas o chefe foi escroto e não sei o quê, tá. A sensação de quem tá em desamparo é, mas não, o que que eu posso fazer? Sim, não tenho o que fazer. É assim, eu não tenho força para fazer alguma coisa. É isso, acabou e pronto. Não tenho o que fazer. Relacionamentos, né, que são tóxicos ou que são ruins e tal. Então, na clínica, diferente de vocês que escutam isso como amigos, né, que olha para isso e fala assim, meu Deus, mas a pessoa não consegue. Na clínica, isso é sinal para a gente investigar desamparo na infância, entender o desamparo aprendido depois na vida adulta, como isso se dá, como essa pessoa entende. E aí, olha que não falha uma vez. A pessoa em desamparo aprendido, ela não é capaz de ter autocompaixão, ela não consegue olhar para o que está acontecendo e se acolher, e ser capaz de olhar para aquilo e falar: Meu Deus, olha como essa situação tá me fazendo sofrer, tá me fazendo mal. Olha como isso gera dor para mim. Não, o pensamento dela é: pá, é difícil, mas eu dou conta, eu consigo, não sei o que, mas eu também, olha como eu erro, eu faço merda, eu procrastino, eu não sei o que lá, eu... Nananá. Muitas vezes, quando a gente vai olhar para a procrastinação do hoje, a gente encontra desamparo aprendido na história. Então, o desamparo, ele é um negócio grande, sério, que gera muitos problemas. E aí, você talvez está ouvindo a gente, não faz terapia, ou não pode fazer terapia, nem precisa ficar indo lá. Quer um atalho dessa história? Tipo, mas agora eu vou ter que pensar na minha vida, meu desamparo, nem precisa. Trabalha a autocompaixão no presente, que já vai ajudar. Nem precisa ficar desenterrando o esqueleto velho. Deve estar aí, mas vamos olhar para sua autocompaixão do agora, né? Então, seguindo essa lógica, assim, eu acho que a Christiane Neff, ela fala uma coisa sobre as mulheres em relação à autocompaixão que eu acho maravilhosa. E ela fala que, como a nossa cultura é uma cultura que não dá espaço para raiva nas mulheres, então a gente, desde pequenininha, não nos é permitido ter espaços de raiva, né? De gritar, de brigar com alguém, de bater, sempre fala baixo, menina não fala nesse tom, não sei o quê. Então, essa raiva, ela existe nos meninos e nas meninas. Só que nos meninos tem vazão, nas meninas não. E para onde vai essa raiva? A Christine fala que volta para a gente. Então, nas pesquisas de autocompaixão atuais, ela sempre mostra uma diferença expressiva entre a capacidade dos homens e das mulheres de terem autocompaixão, ou seja, de serem capazes de se acolher, de olhar para os seus problemas e entender que aquilo faz parte, né, e tal, e se dá carinho. Os homens, eles têm uma autocompaixão muito maior do que a compaixão que eles têm pelos outros. Então, eles são capazes de se acolher muito mais, se entender muito mais ali, do que entender os outros e tal. As mulheres é o contrário. Então, elas têm uma cultura que traz essa compassividade, né, essa capacidade de entender o outro, perceber o que o outro precisa e tal. Isso é estimulado pela cultura, pelas profissões, por tudo. Mas ela tem uma capacidade muito menor de ter autocompaixão. E por quê? Porque o crítico interno da mulher é um pouco mais forte do que o do homem. Isso, gente, de acordo com as pesquisas e
pesquisa vai dar uma generalizada, são números e tal, né? Mas é isso. Então, toda essa raiva da mulher que não vai para o mundo vai para ela mesma, em forma de autocrítica. Então, porque a voz interna da mulher de autocrítica, ela é muito violenta, ela fala coisas terríveis. Eu sei porque elas me contam, né? Eu sei porque o espaço terapêutico é o espaço que a gente sabe bem o que as falas de autocrítica das mulheres dizem. E dos homens já é muito menor. E entra naquele exemplo que eu já trouxe aqui no podcast, que é quando um cara tá saindo com uma menina e a menina desaparece, né, o tal do shadow, o cara para e pensa assim, tipo, nossa, que louca, sumiu. Imagina, não dá pra entender, essa mulherada é tudo maluca mesmo e tal. A mulher já vai pensar, o que que eu fiz de errado? O que que eu falei? Eu não devia ter falado pra ele que eu queria namorar, agora ele ficou assustado e foi embora. Eu engordei, é por isso que ele foi embora, porque eu já, da primeira vez que a gente ficou até agora, eu tô muito mais feia e não sei o quê. A culpa é dela. Quando é ao contrário, né, quando é com o homem, a culpa é da menina, não é dele. Isso na grande maioria das vezes. Claro que tem homens que vão se culpar e tal, mas enfim, né? Então, essa voz de autocrítica da mulher, ela é muito acentuada, muito fortalecida, porque essa raiva tá voltada para dentro. E aí a Christian vai falar da autocompaixão de um jeito muito maravilhoso também, mas antes de entrar, você quer comentar alguma coisa? Eu quero ir Tá me ler esse olhando livro tá me olhando dela. com uma cara? Você falou a parte de arrependimento, né, da gente aceitar coisas na vida e eu lembro de aprender a olhar experiências como um aprendizado, assim, sabe? Aquele, não é nem de viver sem arrependimento, mas é porque chorar sobre leite derramado, assim, sabe? O que aconteceu, aconteceu e ignora e segue a vida. E depois eu lembro eu lembro da você estava falando ali, me veio essa sensação, eu lembro da terapia, assim, de falando uma coisa sobre a minha infância, assim, aí o meu terapeuta falou, você não deveria ter passado por isso, sabe? Eu falei, não, mas eu passei, e é isso. Ele falou, não, não é justo. E tá tudo bem você sentir raiva disso. Eu lembro, tipo, você sentir raiva porque você já passou. E aí, tipo, e eu lembro de a gente cutucar isso, até eu aprender a sentir raiva, de tipo, que merda, eu era uma criança, não deveria ter passado por isso, sabe? E de aceitar que tem coisas que a gente pode. Eu acho que até como homem, né? Você falando disso do lado do. Ah, pra que me preocupar ou sentir alguma coisa por isso? Se já passou isso, não vai ser mudado. É, mas você pode se revoltar, você pode sentir raiva, você pode xingar. Foda-se que já passou. Tem coisas que são injustas ou dolorosas que aconteceram e tá tudo bem de você sentir isso. E eu lembro que aprender isso me proporcionou sentir outras coisas. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, o pai dele morreu há um bom tempo. Ele teve câncer e faleceu. E hoje meu amigo tem filhos e eu lembro de estar falando com esse meu amigo, assim, com raiva, sabe? Tipo, tenho raiva que seu pai não tá aqui. Aí ele falou, mas ele teve câncer, não é culpa dele. Eu falei, eu sei, mas eu tenho raiva porque ele era uma pessoa incrível e tem os netos agora e ele não vai conhecer. E eu lembro de sentir essa raiva, assim, não como algo, tipo, culpando ele porque ele morreu, mas é tipo, porque é isso, é uma coisa, tipo, caramba, que incrível se ele tivesse aqui para poder ver os netos dele, sabe? E como isso vai num local de se permitir sentir algo, mesmo que, entre aspas, não é real, porque é real o sentimento, né? Apesar de criar essa coisa de, tipo, puta, o cara não tá aqui, ele morreu de câncer, ele não tem culpa. Tipo, eu sei que ele não tem culpa, mas mesmo assim, que raiva e que merda de que ele não tá aqui para ver os netos dele. Não, E e como é importante quando você abre espaço para essa raiva da situação, não, você não está culpando, você está com raiva da situação, não do pai dele, né? isso, Isso está bem claro, assim. Você também abre espaço para o seu sofrer, para o seu sentir, para o seu luto. Por isso que você chora agora quando você fala disso, porque sim, isso te dá tristeza, você fica triste e você não é para a gente se sentir melhor. Autocompaixão não serve para a gente se sentir melhor, serve para a gente reconhecer o que a gente sente. Isso você vai sentir provavelmente para a vida toda. Essa tristeza, essa saudade dele, o fato dele não estar presente. Então, quando você vê os filhos do seu amigo, sei lá, na faculdade, num momento importante, e tal, sim, provavelmente você vai chorar. Porque seria legal se o vô tivesse, porque o vô era legal, porque eu era uma pessoa, enfim, a Maria tá ali e tal. Autocompaixão é sobre a gente reconhecer o que a gente está sentindo, sentir isso e acolher só. Não é para mudar o estado. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Porque a gente tem essa mania de querer mudar os nossos estados emocionais, né? Principalmente esse exemplo foi ótimo, assim, porque luto,
perder quem a gente gosta e tudo, pode até ficar com o tempo mais suave, não tão intenso, mas é uma dor que vai estar sempre ali. Você não vai olhar para o passado, lembrar de alguém que você amava muito que morreu e ai, tá tudo bem, nossa. Não, a gente tem que dar espaço para esse luto, para essa dor. A gente tem que identificar e aceitar que a gente sente isso. E é isso, é uma saudade que vai ser uma saudade para sempre, E né? você falou ali exatamente isso. Quando eu me permiti aceitar que o que aconteceu comigo não deveria ter acontecido, quando eu permiti aceitar da situação desse pai do meu amigo ter morrido, me permitiu sentir outras coisas. E é isso, é como se abrisse uma porta, assim, sabe? Que tá tudo lá, tava tudo lá dentro. Só não tava aberto, tava só comprimido lá dentro e fechado. É estranho pensar sobre isso, porque quando eu falei isso com meu amigo, eu chorei também. Eu não imaginei que eu ia chorar agora de novo falando sobre isso, sabe? Mas acessa esse mesmo lugar, que é essa indignação pela situação, né? E todo esse sentimento. E é uma coisa em cadeia mesmo, é uma coisa como uma libertação, assim, sabe? De poder sentir esses outros sentimentos que vêm junto. E a gente como homem, ensinado que não é certo, né? Toda essa parte de sentimento e tudo mais, né? Onde a gente acaba tendo a autocompaixão, quando você falava isso de, a mulher me deu gosto, que maluca, será o que aconteceu com ela? A gente vem pela outra parte, onde minimiza tudo que é sentimento, né? Qualquer sentimento, alguém te diz a verdade e você minimiza, tipo, você é maluca. O que você falou não tá certo. Tipo, é isso, você encontra uma defesa que é uma ilusão de minimizar aquilo, só que aquilo fica em você, sabe? Só que fica num local em que você não sente. A pessoa te diz algo que te machuca, você pode até devolver para ela, mas ela fica marcada em você. E naqueles momentos que você tá para baixo, ela vem uma coisa gigantesca ali daquilo tudo acumulado, como homem, né? Desse ponto de É, viver nessa e, ilusão. e nesse exemplo, é assim, a primeira que some é maluca, a segunda também, a terceira, a quarta. E aí na quinta vez, ou às vezes na terceira vez, como que isso vai aparecer na vida desse homem? Ah, não dá para ter relacionamento. Essas mulheres todas malucas, eu já não quero mais desistir, deixa quieto, namorar não é para mim. E aí ele abre mão de uma parte super importante da vida dele, que é construir uma relação, mas porque ele não está entrando em contato com esse desconforto, com esse processo e tal. Queria trazer uma coisa aqui que eu lembrei agora a minha experiência com dates. Eu era péssimo em dates, horrível. E vou achar que tinha algo de errado com a outra pessoa. Talvez eu achava, faz muito tempo, sabe? Então eu não lembro. Mas eu lembro que eu ia em primeiros dates e geralmente não tinham segundos dates. E eu não conseguia entender o porquê, né? Era um ponto cego meu. E aí eu lembro fazendo terapia, depois de anos tal, eu lembro que eu fui em um date, eu tava consciente, assim, do que tava acontecendo e como eu tava me comportando, sabe? E aí eu lembro que eu vi o problema estava em mim, tenho que assumir aqui, um dos poucos problemas Ai, que eu tenho não. estava em Não, mim. não, como assim, Demoro? Não, você não tem problemas. Para. É, esse é um dos pouquíssimos que eu tenho. E eu vi que era assim, quando eu era criança, nessa parte do agradar e de fazer, eu entendia muito o que as pessoas queriam e eu me adaptava àquilo. E aí o que aconteceu, eu anulava a minha personalidade e eu ficava muito sério, muito respondia ao invés de dar, sabe? Eu esperava receber algo e respondia de volta, naquela adaptabilidade ali. E eu já fazia terapia há um tempo e isso não acontecia em muitas áreas da minha vida. Só que date era algo que eu fazia pouco. Então, isso não era algo que tinha sido consciente ainda acontecendo. E aí o que acontecia, eu parecia um robô no date. Todo duro, não conseguia falar direito. E não era de gaguejar, é tipo, não vinha assunto na minha mente, sabe? Porque eu tava mais preocupado no observar o outro e me adaptar no inconsciente, né? Não era consciente. Sim, Aquele sim. momento foi quando foi consciente. Que era, nossa, eu pensei que chato que ia ter um date comigo. Todas as pessoas que saíram date comigo, tipo, que bom que elas não tiveram outro date, porque todo sinal que eu dava ali é que eu sou um robô. Não tinha nada de natural em mim naquele momento, sabe? E isso foi maravilhoso, assim, ter esse insight, assim. Ele foi parcial, né? Depois destrinchando na terapia, Sim, veio sim. mais coisa. Eu, caramba, como eu sou chato num date. Toda essa gostosura aqui num date era só chatice. E aí, depois disso, eu consegui, na maior parte das vezes, ainda ser mais natural no date do que essa coisa robótica, assim. E como isso é incrível de ver, assim, porque eu não conseguia ver que era algo meu. Mas óbvio que como tinha acontecido várias vezes, eu comecei a pensar, acho que talvez seja algo comigo, porque é uma repetição que está acontecendo. Pode ser que eu fiz alguma coisa, né? É. Então tá. Qual foi a nossa construção aqui?
A gente busca esses afetos sintéticos e essas coisas sintéticas para dar um bem-estar para a gente. Muitas vezes porque a gente não está entrando em contato com o que sente ou com os incômodos da vida e tal, talvez por estar em desamparo aprendido, porque teve um histórico aí de vínculo complicado, ok? Então a gente começa a olhar para isso, entendendo que para a gente conseguir ser mais feliz na vida e se sentir mais completo e não precisar de afetos sintéticos, a gente tem que aceitar de verdade o que a gente está sentindo, os nossos estados emocionais. Aceitar, não é mudar, é aceitar e entender o que está rolando. Então, a autocompaixão, ela vai ter o primeiro passo, você identificar o que você está sentindo, mas não é para mudar, é só para identificar. Então, eu estou trabalhando loucamente nos últimos meses, isso faz com que eu me sinta vazia, porque eu sinto que o resto da minha vida está parado, que só o trabalho não é suficiente para me fazer feliz. Então, existe um vazio, existe uma tristeza, existe um luto em relação às coisas que eu estou perdendo. Então, enquanto eu estava naquela reunião, sei lá, que ficou até 2 horas da manhã, era aniversário da minha melhor amiga, e eu não fui. Isso é um luto, eu sofri por isso, passou, eu perdi, e não tem volta, né? É isso, acabou, você perdeu esse momento. Ah, enquanto eu estava trabalhando, né, eu podia ter ido para a viagem lá dos meus amigos, não fui. Sim, é um luto, você perdeu. Tem que aceitar, não adianta ficar, mas agora já foi, vai ter próximos. Não, vamos aceitar que você está e sofreu por isso. A autocompaixão, segundo a Christian Neff, ela vai dividir em duas partes. Ela fala que a gente tem uma autocompaixão que é terna, que é essa da ternura, do acolhimento, mas que a gente também tem que ter uma autocompaixão feroz. E que a maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar e abrir espaço para a autocompaixão, porque elas só entendem a autocompaixão como a autocompaixão terna, que é essa autocompaixão que dá aquele medo de que se eu abrir espaço para aceitar que eu tô triste, eu tô fodida, eu vou mergulhar nesse rio aí, nunca mais eu consigo sair. É tipo, não posso abrir espaço, porque se eu realmente olhar para pro luto do pai do meu amigo, para a dor que vai, eu não consigo mais sair dali. Tipo, não vou abrir esse espaço porque eu tenho medo de não conseguir sair disso. Realmente, se você ficar só na compaixão terna, você não consegue sair. Então, a feroz, que é a outra, ela traz essa ideia de que a gente vai olhar para esse sentimento que a gente está sentindo e vai usá-lo de alguma maneira, e vai colocar ele em ação de alguma maneira. Então, no exemplo que você deu do pai do seu amigo, tem a ternura, eu identifico que esse luto vai estar comigo para sempre e que eu vou ter saudade dele para sempre em todos os eventos e tal. Então, esse é o termo. O que que seria autocompaixão feroz? É você usar isso para a força que o luto e que a tristeza tem também, né? Para se colocar presente nesses eventos de verdade, para estar nesses eventos, para dar valor para esses momentos, para viver isso tudo com presença, com vontade. Então, se você sofre porque o pai do seu amigo não pode estar lá, não pode ver os netos, provavelmente para colocar isso em ação, você se esforçar para estar nesses momentos, porque você sabe o quanto isso é importante, porque você ama essas pessoas, porque estar ali em volta dessas pessoas é importante para você. Então, não é só ficar ali chorando em cima do problema e, meu Deus, ai, 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 ficar ali é para sempre. Ok, eu entendo tudo isso e eu entendo que a minha dor é sobre ele não estar, não poder mais estar presente nesses momentos. Então, eu quero estar presente nesses momentos, porque eu entendo a importância desses momentos. Você trouxe isso para algo relevante e colocou uma ação. O que não vai mudar o fato de você sentir todas as vezes essa tristezinha, essa coisa, e você vai acolher e tal, mas tá ali, você tá presente com essas pessoas e vai ser assim sempre. Isso eu sinto que me ajuda a sentir isso, né? Como eu falei, do indignação e coisas da situação. Me ajuda a conseguir fazer um outro movimento com os meus amigos mesmo. Com as outras pessoas, que é mandar mensagem quando eu tô com saudade, ou mandar mensagem de verdade, sabe? Não só aquela mensagem, oi, tudo bem? Mandar aquela mensagem com verdade e o quanto eu gosto de colocar energia, assim, em algumas dessas coisas, sabe? O quanto é importante isso acontecer. E até falando sobre isso, eu refletindo aqui algumas pessoas que eu não faço isso e tentando entender o porquê. Se umas pessoas eu faço e outras não, sabe? E eu Porque acho umas que o que eu você gosta sinto, mais mesmo. não, sempre criando conflito, né? Filha da mãe.
É, tá no seu É. DNA, a psicologia, Olha, se né? você tá ouvindo a gente, você é amigo do Bruno e ele não te manda mensagem toda semana, abre teu olho, entendeu? Porque eu recebo mensagem toda semana. Beijo. Você não só recebe mensagem toda semana, gente, como você tem 1 hora toda semana de mim. É isso, queridos, eu tenho privilégios, tá bom? Mas o que eu sinto é sobre o que a pessoa consegue me dar de volta, sabe? E aí ela não me dá algo que eu me sinta conectado, que ela me dá algo pequeno. E não é pequeno pra ela, é pequeno pra mim, porque eu quero mais. Eu quero mais sentimento, assim, sabe? E até pensando se é um vício meu, mas eu vejo como tem uma amiga que a gente fica. Eu mando mensagem pra ela, fica um mês, aí ela responde com um monte de áudio, assim. Aí eu escuto, inclusive agora estou para responder ela, vai fazer uma semana de aniversário. Porque é isso, a gente troca algo que é tanta coisa que você precisa realmente de energia para você sentar ali e dar aquilo, sabe? Mas a gente Sim. troca. E eu sinto que é isso, algumas pessoas eu não troco. Porque eu não recebo de volta, aí eu mando menos mensagem. Eu amo essa pessoa também, mas eu Mas, recebo menos. mas você não tem. Eu tenho amigas que eu entendo, assim, que são menos da mensagem e tal, e que, por eu saber disso, eu sempre vou priorizar ter esses encontros mais presenciais mesmo, porque. Enfim, né? Porque é possível, porque eu tô no mesmo país que elas, diferente de É o que você, eu que ia tem falar muitos agora, né, amigos, Cíntia? que tem muitos amigos tão longe. Porque não adianta, assim, tem gente que é a pessoa do presencial, né? É É. melhor eu me organizar e conseguir um tempo para ficar, que seja 1 hora com ela, mas vai ser uma hora muito legal e intensa, do que a mensagem que ela não vai conseguir, né, dar conta e tal, enfim. E eu sinto que alguns desses amigos são do presencial, mas é tipo, a gente tá muito longe para ter o presencial, sabe? Quando aí eu vou lá, ou a pessoa vem, a gente se encontra, aí eu sinto que tem. Mas é difícil, né? Eu vivo num mundo globalizado por ter viajado e feito amizades para todo lado. E que bom que a maioria das pessoas consegue trocar por vídeo, por ligação mesmo, como a gente faz aqui, né? Eu tava falando há pouco tempo com uma pessoa, aí a pessoa não acreditou que a gente nunca gravou presencial o podcast. Ela falou: Como assim? Eu escuto vocês e vocês nunca gravaram presencial? Eu falei: Você nunca viu que o nosso background é diferente? A gente nunca tá no mesmo ambiente. Cíntia É sempre com um verdade, fundo gente. maravilhoso e eu com um opaco, branco. A gente nunca gravou presencialmente. Ah, a gente, é que foi muito rápido, né? Mas a gente podia ter aproveitado que estava aqui e ter gravado alguma coisa. Um dia a gente vai gravar, gente. Calma, vai Uhum. que Demauro nunca quer ficar em São Paulo. Ele quer ficar pelo mundo. Ele quer se O meu ligar. rabo não sossega, Cíntia. É isso. Tem um exercício que eu queria ensinar, assim, que é da Christian. Eu queria que as pessoas saíssem desse episódio atentas para os desconfortos que elas sentem durante o dia, durante a semana, assim. Sabe, aquele desconforto de Isso aqui não tá legal, eu preciso de alguma coisa para, sei lá, eu preciso de algo, né? Que aí pode ser eu preciso beber, eu preciso comer alguma coisa, e não é fome, é ansiedade, né? Essas fugas e esses afetos sintéticos aí, que eles sempre vêm de um desconfortozinho, assim, antes, né? Antes de você buscar o afeto sintético, existe um desconforto. Pode reparar, preste atenção, pense sobre, porque vai ter ali esse desconforto. E o que ela propõe é que, quando a gente sente esse desconfortinho aí, tal, ao invés de a gente sair loucamente procurando nosso afeto sintético, para a gente fazer o exercício, eu vou explicar o exercício, como ele tem que ser feito, e depois eu vou explicar as bases neurocientíficas dele, tá? Então, você tá sentindo esse desconforto antes de você sair e comer um bolo de chocolate ou abrir a sua garrafa de vinho, você vai sentar numa postura atenta. Então, treina aí comigo enquanto eu conto como é. Vai sentar direitinho na cadeira, vai pôr os dois pés no chão, bem apoiadinhos. Então, mas a minha cadeira é alta, não sei o quê. Põe o bumbum mais para frente da cadeira, que o seu pezinho vai alcançar o chão. Deixa ele bem firmadinho mesmo. Vai fazer umas 3 respirações com profundidade, inspirando e expirando pelo nariz. Então, puxa o ar e vai soltando devagarzinho pelas narinas e tal. Faz umas 3 vezes com tranquilidade. Conforme você vai expirando, né, soltando o ar, você vai também relaxando seu corpo. Então, soltou o ar, dá uma relaxadinha, assim, no ombro, né? Às vezes a coluna tá ali dura e tal. Você tem que estar numa posição atenta, mas você não precisa estar tenso. E aí,
você começa a prestar atenção no que você está sentindo e começa a repetir para você mesmo o que você está sentindo. Então, talvez você vai começar só repetindo que você está agoniado. Ai, que agonia. Ai, que uma sensação estranha, não sei o quê, né? Se você ficar um pouco nisso, talvez você vai identificar que você está triste, ou que você está com raiva, ou que você está ansioso e tal. E quando você identificar o que você está sentindo, você pode se abraçar, então fazer esse movimento aqui de se abraçar com contenção, não é um se abraçar levinho, é um se abraçar mesmo com força, assim. E vai repetindo o que você está sentindo. Eu tô com raiva, tô frustrada, porque esse projeto já era para ter terminado, e não sei o quê, e nananã, e nananã. Vai repetindo isso para você e depois que você sentir que você entrou em contato com essa emoção, que está acontecendo mesmo, repita frases de que eu sou capaz de me acolher, eu sou capaz de fornecer segurança para mim mesmo, eu sou capaz de dar o que eu preciso nesse momento, eu me acolho, eu sou capaz de lidar com o que eu estou sentindo e tal. Vai repetindo essa frase, respirando, mantendo um ritmo de respiração ali e tal, e finaliza o exercício. Toda vez que a gente faz um exercício assim, e essa coisa de botar o pé no chão, ela está muito ligada a gente se aterrar, né? Tem pesquisas que comprovam assim, que para o cérebro, essa coisa de estar com o pé no chão e tal, dá uma firmeza e uma segurança que para o cérebro é importante, né? Pensa que o seu cérebro está o tempo inteiro atento ao seu corpo, ao que está acontecendo, e quando a gente não está com o pé no chão, tem alguma coisa, pode ser que algo de errado esteja acontecendo, né? Você tá caindo, você tá, enfim, sei lá. Então, tá com o pé no chão é super importante. A coisa de se abraçar com firmeza, tanto os bebês quanto autistas se sentem mais confortáveis emocionalmente quando se sentem contidos. Então, quem tem contato com pessoas autistas e já viu uma crise, né, de alguém que é autista, a contenção, abraçar e segurar e tal, faz com que ele se acalme mais rápido. Quem tem bebezinho pequeno, provavelmente fez a criança dormir desde pequenininho ali naquele, eles falam charutinho, né? Que você enrolar bem firme a criança ali, porque ela se sente confortável, apertadinha, porque ela veio de um útero apertado. Então, essa sensação de estar ali contida é meio que a mesma sensação do útero. Então, quando a gente se dá um abraço firme, assim, e a gente recebe, quando a gente recebe um abraço, né? A gente desmonta ali dentro e tal, que a gente se sente confortável. Então, se dar um abraço é muito nesse lugar de dar essa mensagem sensorial para o seu cérebro de que tá tudo bem, que você tá, né, em segurança e tal. E repetir o que você está sentindo e que você é capaz de se acolher, também é um jeito de você entrar em contato com o que você sente e criar essa ideia de que você é capaz de dar o que você precisa, que você não precisa buscar na comida, no álcool, sei lá o que que você vai querer buscar naquele momento. Depois disso, você pode criar suas outras estratégias para se acolher, mas esse é um exercício de primeiro passo, é um exercício de reconhecimento, para você começar a dar conta dessas emoções e trazer essas emoções para a consciência, e começar a identificar o que está acontecendo. Então, escolhe um totem para você deixar na sua mesa de trabalho, para você lembrar de fazer esse exercício. Então, nossa, quando a Cintia falou de autocompaixão, eu pensei num gato, sei lá, porque deixa uma foto de um gato, uma imagem de um gato ali na mesa para você lembrar de fazer o exercício ao invés de já sair loucamente se deixando levar pela sua ansiedade e tal. Então, é um jeito da gente começar. Mas não deixem de ler, vou deixar aqui, ó, o Autocompaixão Feroz, da Christine Neff. Ele é um livrão grande, mas é cheio de recomendações de exercício. Para quem é psicólogo é maravilhoso, para quem não é também, porque ela tem uma linguagem ótima e tal. Eu acho que vale muito a gente olhar para isso com um certo carinho e cuidado. Que delícia, Cíntia. Eu senti uma coisa muito boa agora. Eu comecei a fazer uma pós, né? E eu tava assistindo uma aula dessa pós, e eu pensei, nossa, esse conhecimento é tão gostoso que ele tinha que ser conhecimento geral do mundo, sabe? E o que a gente falou aqui hoje, especialmente o que você trouxe, eu senti a mesma coisa, que é tão bom que tem que ser um conhecimento geral do mundo. E que bom que o nosso episódio é pro mundo. Pra Netuno não é, Cíntia, não tem ninguém lá ouvindo. Saturno, é. Saturno, Ah, que não pena. tem. É. Ainda não tem, um dia vai ter ouvindo a gente de lá. Mas é isso, no futuro vai. Mas que gostoso isso desse conhecimento. E foi muito acolhedora a forma que você trouxe também. Muito Ai, obrigado. obrigada. Que bom, fico feliz de saber que você gostou. E, Uhum. gente, espero que vocês também tenham curtido, assim como o Bruno. Como esse é o nosso segundo episódio do ano e você
deve estar aí em fevereiro, pensando no seu ano, ou já está no embalo, que você tenha um ano com muito mais autocompaixão, e com muito mais espaço para as coisas Hum. que você sente e para você reconhecer e sentir de verdade, sem precisar de nada sintético, porque você já tem muitas coisas reais aí dentro de você. E é isso. E eu queria trazer uma dica rápida final, que é o filme O Poeta e o Carteiro, que esse filme mostra o quanto é importante a gente ter o outro na nossa vida, sabe? E como ajuda na nossa própria autocompaixão e dos nossos sentimentos, porque esse é um filme que tem uma cena tão maravilhosa, assim, que é ele basicamente é um carteiro numa cidade pequena e veio um poeta ali exilado do Chile. E esse carteiro, por causa dessa pessoa, começa a aprender um monte de coisa com essa pessoa, sabe? Um monte de vivências e coisas assim. Aí tem uma cena que esse carteiro fala: é sua culpa. Antes de você vir pra cá, eu não sabia disso. E agora eu sei, e agora eu não consigo mais não saber. E eu não, eu vou te culpar assim. E tipo, que cena maravilhosa, sabe? Dessa pessoa que cresceu por causa dessa influência do outro. E nesse momento ali, claro, culpa o outro. Tipo, é sua culpa, assim. É tão gostoso isso de ver o quanto a gente cresce com o outro, sabe? E isso é muito bom. E esse filme demonstra isso. E acho que a gente cresce um pouco assistindo ele. Eu já vi algumas vezes e me sinto crescendo um pouco cada vez que eu assisto ele de novo. É um filme Nossa, muito gostoso. esse filme é muito lindo. Acho que Hum. tá na lista de filmes belíssimos da vida, né? É. É, quem me deu esse filme de presente foi a minha amiga Elaine, maravilhosa, eu nunca tinha assistido e tal. E, Hum. nossa, foi muito bom ganhar esse filme, porque tá na minha lista de filmes mais lindos. E esse filme é um presente mesmo. É isso mesmo. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.